Nesses últimos dias, o algoritmo do Instagram tem entregado muitos vídeos para mim daquelas patinações artísticas das Olimpíadas de Inverno. E são impressionantes. Não sei se você já assistiu algum vídeo desses atletas e a performance deles é espetacular. Parece que cada movimento é milimetricamente calculado. Os saltos, os giros, também quando eles caem no chão, é perfeito, é tudo muito perfeito. Quando você vê uma apresentação tão bonita, tão detalhada assim, você pensa, essa pessoa já nasceu com esse dom, com esse talento. Ou você pensa, isso aí foram anos de prática, muitos inclusive até começam desde pequenininhos, tem um técnico muito bom para dar os feedbacks para eles, também os treinos constantes, a alta performance que esse esporte exige, como uma alimentação regrada, também treinos intensos e até mesmo o descanso faz parte de todo esse treinamento que eles têm. A gente dificilmente acredita que um atleta olímpico nasceu pronto. São anos de treinos, correções, ajustes finos, repetições. Agora, por que com o desenhista, o pobre do desenhista tem que nascer com dom, senão ele não pode desenhar? Será que se ele treinar não resolve? Olá, desenhistas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ellen, artista e professora de desenho realista. E neste canal eu te ensino a enxergar antes de desenhar, porque a habilidade se constrói. No vídeo de hoje, eu vou tentar desmistificar essa crença de que se a gente não tiver um dom divino, se a gente não foi agraciado por esse dom, que a gente não consegue desenhar. Para a gente poder entender bem esse assunto, a gente precisa falar primeiro sobre o que é dom ou talento. Quando a gente fala que uma pessoa tem um dom ou um talento nato para fazer alguma coisa, isso não é só o desenho, né? Pode ser os esportes, como eu mencionei agora há pouco, né? A música. Isso quer dizer que o cérebro dessa pessoa tem mais conexões em uma certa região que facilitam com que ela aprenda e aprenda mais rápido aquele ofício. É também caracterizado por uma sensibilidade precoce para aquela área. Geralmente, quando é uma criança ainda, ela já apresenta ali alguma coisa que mostra que ela tem um talento nato para aquilo. Mas ter uma predisposição para poder realizar alguma tarefa não quer dizer que já é uma habilidade consolidada. O que isso quer dizer, Ellen? Que se essa pessoa parar de desenvolver essa habilidade, ela também não vai evoluir muito nisso. E às vezes isso pode até atrapalhar a pessoa. Por exemplo, tem uma ideia que ficou muito famosa com o livro Mindset da psicóloga Carol Dweck. No livro, ela fala sobre a mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento. A psicóloga explica que quando nós temos a mentalidade fixa, que a gente costuma ficar estagnado e não desenvolver muito. Então, se a pessoa acha que ela já nasceu com um dom e que ela não precisa aprender, aprimorar aquela habilidade dela, ela pode ficar até mesmo estagnada e não desenvolver mais. E outras pessoas que talvez não tenham o talento nato, até ultrapassem ela nessa habilidade. Por isso que a mentalidade de crescimento ela é mais interessante para nós, porque isso significa que nós entendemos que devemos desenvolver uma habilidade até que a gente alcance a excelência nela. E agora nós chegamos num ponto muito importante desse vídeo. Em um vídeo anterior, falando sobre a minha experiência com o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, eu expliquei sobre a neuroplasticidade. Isso quer dizer que o nosso cérebro pode ser modelado, assim como uma massinha de modelar que a gente pode dar a forma que nós quisermos para ela, o nosso cérebro também pode ser induzido a criar novas conexões à medida que nós estamos treinando e desenvolvendo uma nova habilidade. Para ficar mais fácil da gente entender, imagina que o nosso cérebro seja como um terreno cheio de mato. E o mato está bem alto, sabe?
todo canto tem um terreno assim, né? E você tenta passar por ele, no começo vai ser difícil, porque o mato muito alto vai te atrapalhar. Mas à medida que você vai passando, todos os dias, você vai criando um caminho ali, você vai abrindo, né, um caminho no meio do mato, de modo que depois aquele caminho nem se fecha. Se você está sempre usando aquele caminho, vocês já devem ter reparado isso. Fica exatamente aquele caminho ali de terra, sem mato nenhum, de tanto que as pessoas passam por ali, né? Trazendo isso para o nosso cérebro, dá para a gente entender também como que a neuroplasticidade funciona. Se você tenta sempre fazer uma tarefa e não desiste, tem persistência nisso, é como se você estivesse abrindo um caminho novo, um caminho neural, dentro do seu cérebro, de modo que aquele aprendizado vai ficar fixado na sua mente e você não vai esquecer mais dele. E isso tira um peso das nossas costas. Quando nós falamos de desenho, é muito comum as pessoas acharem que só quem tem dom consegue desenhar. Claro que o dom vai ajudar, se a pessoa já tem uma predisposição natural para fazer artes, né, no geral. Mas se você nunca desenhou e tem vontade de desenhar, mas acha que por não ter essa habilidade naturalmente você não consegue, pode ter certeza que você consegue sim, porque o seu cérebro tem essa capacidade. E isso é para qualquer coisa. Como diz a minha mãe, ninguém nasce sabendo. Então é preciso você aprender, por exemplo, a cozinhar, a andar de bicicleta, a dirigir um carro. Essas habilidades todas envolvem novos caminhos neurais do seu cérebro. E uma vez que você aprende elas, você não vai desaprender mais. E para tudo na vida, qualquer habilidade que você vai desenvolver leva tempo. É igual aprender um idioma. Você não fica fluente da noite para o dia. Até gostaríamos de ficar, né? Mas exige treino, estudo, colocar em prática. Se você se colocar à disposição para aprender a desenhar, isso envolve que você também tire um tempo e assim aprimorar a sua habilidade. Mas aqui vale uma palavra de cautela. Lembra do exemplo da patinação artística que eu dei lá das Olimpíadas? Para eles chegarem naquele nível de alta performance, eles precisaram da ajuda de um treinador, de um técnico, que apontasse para eles os seus erros. Muitas vezes o treino deles envolve eles se gravarem para assistir depois e assim conseguir corrigir os erros de forma consciente. Então, não adianta você desenhar mais todos os dias se você comete erros, porque você só vai estar fortalecendo o caminho neural que o seu cérebro está aprendendo daquele erro. Ele não vai corrigir automaticamente. Se não tiver alguém para te dar um feedback, te mostrar aonde você está errando e qual o caminho que você deve seguir, você vai estar somente repetindo os mesmos erros. Vou contar uma história para vocês, que ilustra bem esse ponto. Eu desenho rostos, retratos já há bastante tempo, já fiz mais de 50 encomendas, como já mencionei também em vídeos anteriores. Mas eu quis me desafiar e aprender a desenhar animais. Pets, cachorros, gatos, cavalo. E aí eu estava tentando fazer sozinha. Eu peguei umas referências na internet e fui desenhar. Eu peguei uma referência muito bonitinha de 2 filhotinhos. Eu peguei um gatinho, que os pelos eram mais escuros, ele era rajadinho, e um cachorro, um filhotinho de labrador, com os pelos bem clarinhos, né? O labrador, quando é filhote, o pelo dele é quase branco, né? Então, eu fui tentar desenhar. O que aconteceu? O gatinho fluiu muito bem, porque eu consegui entender ali os contrastes, né, onde eu tinha que escurecer, não tive dificuldade nenhuma. Mas na hora que eu fui desenhar o filhote de labrador, eu não consegui, eu travei, porque eu não conseguia entender como que eu ia desenhar pelos claros, praticamente brancos, com um grafite cinza. Era praticamente impossível, já que eu não uso lápis de colorir. E se eu fosse usar o lápis branco também, eu ia ter dificuldade. Então eu simplesmente abandonei o desenho e ele ficou assim abandonado por muito tempo. Foi só depois, quando eu entrei num outro curso de realismo, que eu fui aprender a desenhar pets. Aí eu peguei só o desenho de pets para fazer.
Tem até alguns exemplos aqui hoje, né? Eu peguei um cachorrinho de pelos brancos. Foi um dos primeiros desenhos. Eu fiz, olhando ali, observando o professor fazer, fui e fiz também. Mas quando eu fui receber o feedback da minha professora, ela falou algo que eu não estava esperando. Ela disse que dava para perceber a minha confusão mental na hora de fazer o emaranhado de pelos, porque era um cachorro com pelos longos e muito brancos, né? Parecendo um algodãozinho. Para mim, aquilo era impossível desenhar aquele cachorro. Mas aí ela falou para mim: você tem que treinar o seu olhar. E aí ela me deu de sugestão ler o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre ele. Depois fica como sugestão para você assistir também a esse vídeo, falando dessa minha experiência com esse livro, que vale a pena também você ver. Aí eu fui entender todo o processo e refinar o meu olhar. Olha só o treino, né? Comparando com os patinadores, a gente precisa de alguém de fora para nos mostrar onde nós estamos errando. E eu tive que aprofundar o entendimento, não foi só alguém apontar para mim: isso aqui está errado, mas entender o processo de como fazer. Foi só depois disso, aí eu parei mesmo, parei o curso, fiquei lendo o livro, estudando, fiquei aí um bom tempo. Foi só depois disso é que eu voltei a fazer o curso novamente, mas eu deixei aquele cachorro que eu tinha tido dificuldade também parado lá. Eu não refiz ele. Mas depois eu tive a oportunidade de desenhar um outro cãozinho, também de pelos brancos, e dessa vez, na hora que eu mostrei para ela, não precisou ajustar nada. Eu consegui passar por esse exercício de forma direta. Fiquei até feliz, porque eu achei que ela ia falar para mim melhorar alguma coisa, e eu não precisei melhorar nada. Então, o que eu percebi com essa minha experiência? Que eu não estava sabendo o olhar. Eu sabia a técnica como desenhar, mas eu não estava sabendo traduzir o meu olhar para o papel. Por isso que eu digo com experiência própria. Dom pode até ajudar no início, mas é o treino consciente que vai determinar o seu ponto de chegada. Porque o que acontece muitas vezes, principalmente com desenho realista, que é o tema principal aqui, né, do nosso canal, muitas vezes o desenhista está acostumado a fazer símbolos. O que isso quer dizer? Ele desenha, por exemplo, o olho de um jeito que ele acha que é um olho. Ele desenha os cílios da forma como ele acha que é os cílios, mas ele não está enxergando realmente a referência, porque cada olho é de um jeito. Tem gente que tem um olho mais aberto, tem gente que tem um olhinho mais fechado. Os cílios também, tem gente que tem cílios mais alongados, outros o cílio às vezes nem quase aparece. Então ela não pode simplesmente achar como que é um olho e desenhá-lo, porque não vai ficar igual a referência. E aí as críticas vêm, né? Que é o pior, a gente não quer que alguém olhe e fale: não, mas seu desenho não ficou parecido com a foto que eu te dei. E é frustrante esse sentimento. Eu conheço muito bem esse sentimento. Mas para que você não fique travado, assim como eu fiquei travada por muito tempo, sem orientação mesmo, sem uma ajuda, é que eu estou gravando a aula gratuita Destrave Seu Olhar Artístico, para poder te ajudar a direcionar o seu olhar, para que você não fique travado assim como eu fiquei por muito tempo. Se você quer participar dessa aula gratuita, o link da lista de espera está aqui na descrição. Em breve eu vou revelar lá no grupo do WhatsApp quando vai sair essa aula. Então, continue treinando o seu olhar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Também deixe o seu like e venha evoluir comigo, porque desenhar é uma jornada, mas a gente não precisa caminhar sozinho. Até um próximo vídeo, desenhistas!